Secretário da Receita Federal é demitido e CPMF está fora da reforma tributária. Apesar da sonda para alimentação, o presidente Jair Bolsonaro faz 2 caminhadas no hospital. COAF encontra movimentação atípica em conta do deputado Davi Miranda, do PSOL. Modelo que acusou Neymar depõe em inquérito sobre publicação de fotos íntimas. Baixa umidade do ar deixa estados em situação de emergência. Presidente Trump quer proibir cigarro eletrônico nos Estados Unidos. Jornal francês diz que Michael Schumacher recupera a consciência. Você pediu e o Jornal da Record mostra como abrir uma franquia sem gastar muito. Na série especial, nossos repórteres mostram como o mercúrio contamina pelo ar bairros inteiros nas cidades do Peru. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta MEI pelo app. Olá, boa noite para você. A dengue dispara no Brasil. Já são quase 1,5 milhão de casos, um número 6 vezes maior que o registrado nos primeiros 8 meses do ano passado. A maioria das pessoas infectadas é de Minas Gerais, o estado que registra também o maior número de mortes. A foto no celular é a lembrança mais recente do marido de Ludmila. O advogado Fernando Castro, de 47 anos, morreu depois de pegar dengue pela 3ª vez. Ele sentiu muita dor nos olhos, ele achou que fosse uma gripe, né? E deu entrada no hospital e aí não voltou mais. Fernando faz parte dos dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. O número de casos de dengue aumentou 600% em relação ao período anterior. 243 por hora, ou 4 novos doentes por segundo. E as mortes aumentaram 300%, a maior parte em Minas, Goiás e São Paulo. Os especialistas têm algumas explicações para Minas Gerais ser o primeiro da lista em número de casos. É o segundo estado mais populoso, só perde para São Paulo, e é o que tem mais cidades, 853. Além disso, este ano o inverno foi mais quente que o normal e choveu mais do que o esperado. Quando a fêmea do mosquito bota o ovinho, esse ovo pode ficar ressecado ali durante muito tempo, como se ele tivesse adormecido. Na hora que vem uma chuva, esse ovo eclode, quer dizer, ele começa a se desenvolver, se transforma na larva e no mosquito adulto. O levantamento do Ministério da Saúde também revelou o aumento da chikungunya e do Zika vírus. Todas essas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. E, infelizmente, a população no Brasil todo não toma conta dos reservatórios, dos criadouros do mosquito. Tem muito caso, tem muito mosquito e nós temos que nos proteger. É isso, todo mundo tem que passar um pente fino nos quintais. Será que você sabe se proteger da dengue? Então responda ao nosso quiz no r7.com e nas redes sociais do Jornal da Record. Uma fuga em massa de traficantes foi registrada pelo helicóptero da Record TV hoje na cidade de Deus, no Rio de Janeiro. São mais de 20 homens armados que fogem pela vegetação densa com a chegada da polícia na cidade de Deus. Depois eles entram por uma estrada de terra batida. Alguns dos suspeitos carregam caixas e vão até uma casa fora do alcance dos policiais. Até um cavalo acompanha o grupo. O flagrante lembrou as imagens de novembro de 2010. Na época, houve fuga em massa de criminosos do Complexo do Alemão para Vila Cruzeiro, na Zona Norte. Uma ocupação que marcou a política das UPPs nas comunidades e chegou a dar uma breve sensação de segurança aos cariocas. Hoje, as unidades de polícia pacificadora perderam força. E não é raro flagrar um traficante ostentando um fuzil ao andar pelas ruas da mesma Vila Cruzeiro. Na operação dessa quarta-feira, a polícia chegou cedo para remover barricadas, obstáculos que o tráfico usa para impedir a chegada dos PMs. Houve confronto. Um suspeito morreu e outros 2 foram presos. O barulho dos tiros acordou os moradores. Foram recolhidos centenas de frascos vazios que serviriam para venda de lança-perfume. E uma apreensão importante: vergalhões soldados no formato que lembra uma estrela.
É uma tática de guerrilha para furar o pneu do blindado. A retirada de barricadas, ela possibilita uma ação mais contundente da Polícia Militar. Uma ação de entrada, uma ação de vasculhamento nessa comunidade para poder encontrar criminosos que atuam ali habitualmente. No Jornal da Record de ontem, nós pedimos que você escolhesse um tema de reportagem para ver aqui hoje. E a maioria optou por franquias de baixo investimento. É a nossa hashtag, você no JR. Então, depois da sua escolha, a nossa equipe foi saber um pouco mais sobre um ramo chamado de microfranquias, que, como o próprio nome já diz, são negócios pequenos que exigem um investimento de, no máximo, R$90 mil. Acompanhe. O Celso é dono de uma microfranquia que lida com carros. O trabalho dele é conectar vendedores como o Fernando e potenciais compradores que se habilitam numa plataforma digital. Para o Fernando, é interessante. Eu não tenho tempo para ficar negociando com os possíveis compradores. Para o Celso, é uma oportunidade de ter um negócio próprio sem muito dinheiro. R$20 mil e previsão de retorno em 8 meses. Eu não tenho custo com aluguel, não tenho custo com uma série de coisas, com funcionário. Eu posso ter dentro dessa minha concessionária digital mais de 1.000 carros, né? Um levantamento recente mostrou que existem hoje no Brasil 589 empresas desse tipo. Um crescimento de 8% de um ano para o outro. E a taxa de mortalidade dessas empresas caiu. Ou seja, tem mais gente conseguindo viver do seu micronegócio como franqueado. Os segmentos que oferecem mais microfranquias são serviços educacionais, comunicação, informática e eletrônica, e saúde, beleza e bem-estar. Foi uma pesquisa de mercado que apontou para a estética como uma boa opção para o Aristides. Ele tinha um emprego no setor de logística, mas não conseguiu a promoção que esperava e resolveu empreender. O investimento inicial foi de R$80 mil. Em 8 meses, o negócio já se paga. E eu optei pela franquia porque eu não tinha nenhum conhecimento na área de estética. Então eu precisava ter um know-how. Fui atrás de uma franquia que me desse esse conhecimento, que me desse mais ou menos alguma coisa já formatada para eu conseguir aí aplicar o que eu tenho de conhecimento em administração para fazer girar, né? Quem entende, alerta. Seja microfranquia ou um grande negócio, os cuidados devem ser os mesmos. Analisar o negócio bem antes de entrar. Saber que ele é micro no investimento, não nos cuidados, não na burocracia, eventualmente para contratar funcionário, para abrir a empresa, para fazer a contabilidade, para fazer o controle do caixa. Se dedicar, se preparar, grande chance de sucesso. E que assunto você quer assistir nas próximas edições do JR? Vamos deixar aqui 2 pautas. Como não cair no golpe das promoções de passagens aéreas ou sobre como evitar as doenças de ansiedade e depressão no ambiente de trabalho. É só acessar o R7 e dar a sua opinião, fazer a sua escolha. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou hoje uma foto no hospital onde aparece com uma sonda para receber alimentação. A repórter Angélica Sattler tem as informações. Boa noite, Angélica. O que disse o boletim médico? Olá, boa noite, Celso. O único boletim médico divulgado hoje pelo hospital diz que Bolsonaro permanece sem dor, sem febre e sem disfunções do organismo. Que houve a colocação de uma sonda através do nariz para aliviar a pressão de gases no estômago e também a introdução da alimentação parenteral via endovenosa, ou seja, alimentação pelas veias. O boletim diz ainda que os exames de laboratório estão estáveis. Bolsonaro compartilhou o boletim com uma foto dele nas redes sociais. O presidente continua acompanhado da primeira-dama, Michele, e também do filho Carlos. E os assessores contaram que hoje, durante o dia, ele fez longas caminhadas pelos corredores aqui do hospital e continuou com a fisioterapia no quarto. Quem chegou agora há pouco para uma visita a Bolsonaro foi o médico responsável pela cirurgia, doutor Antônio Macedo. E, por enquanto, segue a previsão de Bolsonaro retomar a presidência na sexta-feira. De São Paulo, Angélica Sattler. Obrigado pelas informações, Angélica.
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que o governo vai desbloquear do orçamento 20 bilhões de reais até o fim do ano. Nós vamos conversar com o Tiago Nolasco, que está em Brasília. Tiago, quando o dinheiro começa a ser liberado? Boa noite. Oi, Celso e Adriana, boa noite para vocês, boa noite a todos. A expectativa do governo é liberar ainda este mês 14 bilhões de reais e outros 6 bilhões em outubro. O dinheiro vai ser descontingenciado, liberado, porque a arrecadação de impostos permitiu e também porque os bancos públicos vão repassar os lucros para o governo. Esses recursos vão dar um alívio para os ministérios que vêm sofrendo com sucessivos bloqueios. Os mais atingidos foram os ministérios da Educação e da Cidadania. O Ministério da Economia, quando for informar oficialmente o descontingenciamento, vai informar o volume de recursos para cada pasta. Do orçamento deste ano, 33 bilhões de reais foram bloqueados. De Brasília, Tiago Nolasco. Obrigada, Tiago. Cidades das regiões Sudeste e Centro-Oeste enfrentam uma onda de calor e tempo seco por conta da baixa umidade do ar. São Paulo teve a umidade do ar mais baixa do ano, 25%. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul decretaram situação de emergência. Tá difícil suportar a secura que insiste em permanecer por aqui. Boca seca, difícil para andar. Com temperatura na casa dos 40 graus e estiagem prolongada, a empresa de abastecimento de água de Campo Grande anunciou racionamento para tentar manter o nível dos reservatórios. Em muitas casas já está faltando água. Muito difícil ficar sem água. Ainda mais com esse calor que está fazendo, né? Tá difícil. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, não há previsão de chuva para os próximos 20 dias. E a estiagem prolongada nesse inverno fez aumentar a quantidade de queimadas. Hoje, o governo estadual decretou situação de emergência. O fogo já consumiu mais de 1 milhão de hectares, segundo a Defesa Civil. Houve um aumento em relação a setembro do ano passado. E a ação humana é apontada como uma das causas. A região do Pantanal é a mais castigada pelo fogo. Num único dia foram registrados 400 focos de calor. A cidade de Corumbá está coberta pela fumaça. Não tem jeito, a gente tem que hidratar, porque senão passa mal mesmo, né? Situação semelhante no estado vizinho, Mato Grosso, onde os incêndios aumentaram no início desse mês. O mapa do INPE mostra a atual situação do Cerrado brasileiro. Cada ponto é um foco. Na região sudeste, a situação também é crítica. Foi difícil respirar em São Paulo hoje. A umidade do ar chegou aos 25%, menor nível do ano. Daqui a pouquinho a gente vai ver a previsão do tempo para saber se vai ter um alívio para essa secura toda. O presidente americano Donald Trump declarou guerra aos cigarros eletrônicos que viraram mania entre os jovens nos Estados Unidos. Gostos variados atraem um número cada vez maior de jovens e adolescentes. Eles imaginam que esses aparelhos são uma alternativa mais saudável ao cigarro comum. A reunião na Casa Branca discutiu o aumento do número de mortes relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos com sabor. Não podemos deixar as pessoas adoecerem, disse o presidente Donald Trump, e pressionou o FDA, órgão encarregado da qualidade dos alimentos e remédios, a banir o produto em todo o país. O Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos fez uma pesquisa agora e descobriu que nos últimos 30 dias, 25% dos alunos do ensino médio do país fumaram cigarros eletrônicos, especialmente os que têm sabor de fruta e de hortelã. Os Estados Unidos já listaram quase 500 pacientes com doenças respiratórias agudas nos últimos meses que fumam cigarros eletrônicos. 6 mortes estão sendo investigadas. O FDA prometeu apresentar um plano para barrar a venda dos cigarros eletrônicos com sabor até o mês que vem. E nos Estados Unidos, o dia de hoje, 11 de setembro, foi marcado por homenagens e muita emoção. 18 anos depois, os quase 3 mil mortos nos atentados foram lembrados. Logo cedo, uma grande bandeira americana foi aberta no Pentágono, uma das áreas atingidas em 2001. George W. Bush, presidente da época, foi até o local. O presidente Trump também estava presente.
O vice-presidente Mike Pence esteve na Pensilvânia, onde um avião que foi tomado por sequestradores caiu. No memorial ao 11 de setembro, onde ficavam as torres do World Trade Center, os nomes das vítimas foram lidos por parentes. Mark Lawrence Davis. No horário em que o primeiro avião atingiu a Torre Norte, todo o país fez 1 minuto de silêncio. A Bolsa de Valores, um dos lugares mais agitados de Nova York, parou completamente. Veja a seguir, secretário da Receita Federal é demitido por defender novo imposto do cheque. Na série especial de hoje, nossos repórteres revelam o passo a passo do processo clandestino da queima do ouro no Peru. O secretário da Receita Federal, Marco Cintra, foi demitido hoje. O motivo seria a tentativa de recriar o imposto nos moldes da extinta CPMF. A demissão foi feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Marco Cintra era o principal defensor da volta de um imposto sobre transações financeiras, nos moldes da extinta CPMF. Houve discordância em torno da proposta de reforma tributária. O vice-presidente Hamilton Mourão relatou que o presidente Jair Bolsonaro estava insatisfeito porque a proposta não havia sido apresentada a ele e o tema já era discutido publicamente. Antes de ter passado por ele, antes de ser discutido com ele, aí esse troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas, e aí o presidente não gostou. O presidente Jair Bolsonaro disse que a tentativa de recriar a CPMF derrubou do cargo o secretário da Receita Federal. O presidente se posicionou mais uma vez contra a volta do tributo e informou que não vai permitir um imposto sobre operações financeiras. Bolsonaro ainda negou que o governo vai aumentar a carga tributária. Marco Cintra estava no cargo desde o início do governo e já acumulava desgastes e divergências. A demissão ocorre no momento de forte reação contra a proposta defendida por ele de recriar um imposto sobre transações financeiras para retirar tributos da folha de pagamento das empresas. O Ministério da Economia informou que o cargo de secretário especial da Receita Federal será ocupado interinamente pelo auditor fiscal da própria Receita, José de Assis Ferraz Neto. A notícia da demissão do secretário da Receita Federal repercutiu no Congresso, que discute projetos da reforma tributária. No Congresso, a notícia da demissão de Marco Cintra, do comando da Receita Federal, foi recebida como golpe de morte na ideia de ressuscitar a CPMF, o imposto do cheque, que conta com ampla rejeição na Câmara e no Senado. Eu, quando tive a oportunidade de votar em um momento da minha atuação política como parlamentar, como deputado federal, eu votei contra a CPMF e nós conseguimos tirar essa contribuição, entre aspas, da vida dos brasileiros. A rejeição se agravou quando ficou claro que os planos da equipe econômica eram cobrar entre 0,4% a 1% de CPMF sobre transações financeiras. A volta da cobrança não era aceita nem como instrumento para permitir a desoneração da folha de salários e estimular a geração de empregos. Eu acho muito difícil que a gente consiga avançar. Eu não sou daqueles que quero, dizer o que o governo deve ou não mandar para a Câmara. É um direito dele mandar uma proposta. E a Câmara e o Senado decidir. Agora, de fato, as reações hoje, para mim, foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara de Deputados. No Congresso, o alívio foi geral com o fim da CPMF, que sequer chegou a ser formalmente proposta. Aqui no Senado, a expectativa era de que o governo entregasse amanhã as sugestões para a reforma tributária, que pegariam uma espécie de carona no texto que está sendo preparado pelos senadores, para ganhar tempo. Agora, já não há data para a entrega destas sugestões. Mas eu acredito, como já temos aqui em tramitação uma proposta na Câmara e uma proposta no Senado, a proposta do governo deverá ser ultimada até o final da próxima semana. O relator da reforma tributária no Senado ainda espera as sugestões do ministro Paulo Guedes, mas mantém o calendário da PEC, que será lida na CCJ na semana que vem. Claro que tem que partir do princípio de uma reforma tributária com justiça social, mas que busque a modernização, a desoneração, a competição e a simplificação dos tributos.
O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação de mais de 20 milhões de reais para bolsas de pesquisa científica nas universidades. Vamos ao vivo a Brasília. Quem traz as informações para a gente é o Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Fara. Oi, Adriana, boa noite. São 3.182 bolsas de pós-graduação para o próximo ano, oferecidas pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O investimento só foi possível após reuniões e apelos feitos pelo MEC à equipe econômica, que liberou um pouco mais de 22 milhões de reais e prometeu mais 600 milhões de reais para 2020. A previsão inicial era de uma oferta de quase 12 mil bolsas, mas o ministro da Educação, Abraham Weintraub, explicou que, por enquanto, apenas cursos com notas máximas da CAPES serão contemplados. O ministro não descartou, no entanto, um aumento no número de bolsas. Veja o que ele disse com exclusividade ao Jornal da Record. Se a gente encontrar mais recursos, a gente quer sim investir em mais pesquisa, mas tem que ser pesquisa de boa qualidade. E a gente quer também buscar as bolsas para o ensino fundamental, que a nossa prioridade continua sendo o ensino fundamental, a base da pirâmide. Veja a seguir, Nájila Trindade presta depoimento em inquérito que investiga a publicação de fotos íntimas da modelo na internet. E na série especial de hoje, a contaminação por mercúrio vai muito além dos rios e peixes. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, levanta suspeitas sobre a vida financeira do deputado federal Davi Miranda, do PSOL, do Rio de Janeiro. O relatório do COAF, que apontou movimentações atípicas do deputado federal David Miranda, já está com o Ministério Público do Rio. O documento, enviado em junho, revelou que 2,5 milhões de reais passaram pelas contas do deputado entre abril de 2018 e março deste ano. Os depósitos, que teriam sido feitos em espécie e sem identificação de origem, chamaram a atenção do COAF. A maioria com valores entre R$ 2.500 e R$ 5.000, feitos até no mesmo dia. A suspeita é que existia uma espécie de rachadinha, ou seja, que funcionários do gabinete devolviam parte do salário para David Miranda. O Ministério Público do Rio pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do deputado David Miranda e de mais 4 assessores. Mas a Justiça quer primeiro que todos os envolvidos sejam ouvidos. David Miranda está no primeiro mandato como deputado federal. Em 2016, quando foi eleito vereador, ele declarou o patrimônio de pouco mais de R$ 74 mil. O deputado seria sócio de 2 empresas, uma nos Estados Unidos e outra no Rio. Uma das sociedades é com o jornalista Glenn Greenwald, editor-chefe do Intercept, que desde junho divulga conversas obtidas ilegalmente de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Glenn e David Miranda são casados. Em nota, o deputado informou que aguarda a citação da Justiça para detalhar os rendimentos e afirma ainda que os valores são compatíveis com a renda da família. Na última eleição, ele declarou na Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 353 mil. A cidade de São Paulo teve a tarde mais quente do inverno, com mais de 34 graus. E tempo seco também. Boa noite para você, Lidiane. Esse calorão derruba ainda mais a umidade, não é isso? Derruba, Adriana. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Todo o Centro-Oeste, Minas, São Paulo e o Paraná tiveram uma tarde de alertas para a qualidade do ar. E quais as recomendações para enfrentar essa secura? Temos algumas, viu, Adriana? Olha só, os médicos dizem que as crianças e idosos são os mais afetados e recomendam aumentar a ingestão de água, o consumo de alimentos frescos e hidratantes, utilizar também protetor solar e soro fisiológico para lavagem dos olhos e do nariz, não praticar exercícios físicos ao ar livre das 10 da manhã às 5 horas da tarde, manter os ambientes úmidos com bacia, toalha úmida ou umidificador. Neste último caso, é importante não
não deixar o aparelho ligado o tempo todo, já que o excesso de umidade também faz mal à saúde. Amanhã a umidade vai ficar abaixo dos 20% entre o interior paulista e o Nordeste. Faz até 41 graus em Palmas e 40 em Cuiabá. Uma frente fria avança pela região sul e amanhã chega aqui pertinho de São Paulo, na divisa com o Paraná. E pode chover no litoral e na capital paulista. Chuva rápida também de Rondônia até o Amapá e no litoral do Nordeste. Amanhã, previsão de até 40 graus no Rio de Janeiro, é muito calor. Em Porto Alegre, 18, em Fortaleza, 32 e em São Paulo, preparem-se, 34 amanhã com possibilidade de chuva à noite. Na sexta, só 22 graus e aí subimos novamente com calorão, Adriana. Intensa essa semana, viu? Montanha-russa. Montanha-russa. Até amanhã. Até Obrigada. Amanhã. Nájila Trindade prestou depoimento no Rio de Janeiro no inquérito que investiga a publicação de fotos íntimas da modelo na internet em um perfil oficial do jogador Neymar. Ela negou que tivesse autorizado Neymar a divulgar o material. Nájila Trindade foi ouvida na Delegacia de Crimes de Informática, que investiga a divulgação de imagens íntimas dela em uma rede social. As imagens foram divulgadas em um perfil oficial de Neymar. Nájila era esperada na segunda-feira, mas alegou problemas de saúde. Ela negou que tenha dado autorização a Neymar para divulgar as fotos. O jogador alega que assessores foram os responsáveis pelas postagens. Na saída da delegacia, a modelo afirmou que o vazamento das fotos foi uma vingança de Neymar à acusação de estupro. O crime óbvio, né, que ele fez na frente de todos. Esse crime que ele cometeu, de exposição, enfim, de forma para me humilhar, para se vingar. A polícia prorrogou o inquérito por mais 30 dias. O delegado alegou que Nájila demorou a prestar depoimento e o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu mais informações à Polícia de São Paulo, que arquivou o inquérito que investigava a acusação de estupro em um hotel em Paris. Ontem, Nájila foi indiciada pela Polícia de São Paulo por fraude processual, denunciação caluniosa e extorsão. Se fosse outra pessoa, já tinha cumprido pena pelo que fez, mas como é ele, eu tinha que provar na hora H e isso é meio impossível, né? O procurador Leonardo Azeredo dos Santos, que ficou conhecido dias atrás ao aparecer numa gravação em que reclamava do salário de R$24 mil, apresentou o atestado médico e pediu licença do Ministério Público de Minas Gerais. Ele continuará a receber o salário normalmente. O Tribunal Regional do Trabalho condenou hoje a mineradora Vale a pagar uma indenização a uma das famílias de um funcionário que morreu no rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Nós vamos ao vivo até Belo Horizonte com o repórter Luiz Casoni, que traz as informações para a gente. Boa noite, Luiz. Oi, Adriana. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha só, esta é a primeira condenação, resultado de uma ação trabalhista contra a Vale desde a tragédia de Brumadinho em janeiro deste ano. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região condenou a Vale a pagar R$400 mil ao irmão de um trabalhador que morreu no rompimento da barragem em Brumadinho. A condenação por danos morais atende em parte ao pedido da família. Na sentença, o juiz Daniel Gomes de Souza ainda afirmou que não era seguro a estrutura administrativa e de produção ficar abaixo da barragem de rejeitos. A Vale foi procurada, mas não se manifestou sobre a sentença. De Belo Horizonte, Luiz Casoni. Obrigado, Luiz. O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, passa por um tratamento experimental num hospital de Paris. E segundo um jornal francês, ele está consciente. 7 vezes campeão da Fórmula 1, Schumacher não aparece em público há quase 6 anos, quando sofreu um acidente de esqui nos Alpes franceses. Ele bateu a cabeça e teve graves lesões cerebrais. Ele está no noticiário desde o começo desta semana, quando, com um forte esquema de segurança, foi levado para este hospital em Paris. O mistério sobre o seu estado de saúde é mantido em segredo desde sempre pela família. A informação de que Michael Schumacher estaria consciente foi divulgada pela imprensa francesa. O ex-piloto passa por um tratamento pioneiro com o médico que fez o primeiro implante de células cardíacas usando células-tronco.
As células-tronco ainda estão em um estágio inicial de desenvolvimento. Elas têm um alto poder de renovação dos tecidos e órgãos danificados, como músculos, ossos e neurônios. Se o relato de que Schumacher está consciente for verdadeiro, seria uma das recuperações mais surpreendentes da história. Cientistas encontraram pela primeira vez vapor de água em um planeta fora do sistema solar. O planeta é chamado de K2-18b e tem a temperatura certa para ser habitável. Mas como o planeta fica a mais de 100 anos-luz da Terra, os especialistas afirmam ser impossível se mudar para lá. Olha, o Jornal da Record continua no Peru para denunciar que a contaminação por mercúrio vai muito além dos rios. Na reportagem especial desta quarta-feira, acompanhamos a queima do ouro. O processo é realizado no centro da cidade e no fundo das casas, de forma improvisada e sem qualquer proteção. O vapor tóxico pode colocar em risco bairros inteiros. O trabalho que começou no garimpo está terminando de forma clandestina. A queima elimina o mercúrio, que foi utilizado para fazer a amálgama. Na mão, o equivalente a R$1.000. Ouro livre de impureza. Puro. Para trás, ficaram danos ambientais. Esse é grande. Uau! Estes homens no meio do barro parecem se divertir num rio que quase secou porque teve as águas desviadas para servir ao garimpo. Mais um. É uma pescaria inusitada. Eles usam as mãos e atiram os peixes para quem está na margem. Vamos ver o peixe. Que é isso? Um bagre? Guasaco. O assaco é a traíra brasileira, uma das espécies com nível alto de mercúrio no Peru. Em alguns casos, a mesma água utilizada pelo garimpo irriga plantações de arroz. É uma das preocupações da doutora Cláudia, que estuda o impacto do mercúrio no meio ambiente. Tem uma nova forma de exposição do mercúrio que não é o peixe, é o arroz. Ele elimina o mercúrio pelo grão. Essa é uma situação que está sendo de grande preocupação na China, porque os chineses comem muito arroz. E quando a água que irriga esse arroz vem de uma mina de ouro? Se tem mercúrio, pode ser um problema. Os cientistas também querem descobrir se outros animais foram contaminados pelo mercúrio, aves e mamíferos, como as onças, que também se alimentam de peixes. O mercúrio ocorre naturalmente no solo, especialmente na Amazônia. A ação do homem pode aumentar os riscos de contaminação. As queimadas são responsáveis por quase 1/4 das emissões de mercúrio inorgânico, que viaja longas distâncias. O distrito de Labirinto surgiu e até hoje sobrevive em função do garimpo. O garimpo na margem dos rios está oficialmente proibido no Peru. Nosso objetivo é mostrar a destruição de um rio pelo garimpo. Dá para notar quando a gente chega perto de onde o rio Inhambari deságua no rio Madre de Dios. Por nascer nos Andes, o Inhambari já foi um dia um rio quase cristalino. Hoje, olhando de cima, parece até uma estrada de terra. Dia a dia, o
rio se torna ainda mais perigoso para navegar. Quanto mais sedimento, mais mercúrio se acumula no fundo do rio. Aqui é chamado de labirinto, porque o piloto ele tem que ser muito especial para conhecer muito o rio, porque no meio do rio tem madeira, muita madeira, árvores que caem, então é muito arriscada essa viagem. A câmera estava ligada quando o barqueiro arrancou para a viagem de volta. Cuidado. Apágalo. Algo chegou aí. O barco bateu num pedaço de madeira, dobrou a hélice e a gente está parando aqui meio de improviso, aqui nessa ilha. O barqueiro constata os danos. O conserto da hélice é feito na pedra. Aí vocês têm uma ideia, né? De quanta areia desce. Uma ideia. A gente vai pegar um pouquinho de água, a água do Inhambane. Nas cidades, a contaminação tem outra origem, a queima do ouro, que acontece de forma clandestina. Puerto Maldonado é a maior cidade da região, com cerca de 50 mil habitantes. Pesquisadores colocam filtros como este em vários pontos da cidade para medir o nível de mercúrio no ar. É refrescante ou não? No centro, numa pausa da nossa investigação, tomamos o suco de uma fruta local, a toronja. Um amargor gostoso. O que a gente não imaginava é que estávamos correndo risco de contaminação. Ao lado do mercado que abastece a cidade, também funcionam os locais que compram ouro dos garimpeiros. Conseguimos comprovar o que antes era apenas uma suspeita. A queima do ouro acontece no fundo dessas casas, bem no centro de Puerto Maldonado. O repórter Lumis Única foi autorizado a filmar o processo sem revelar a identidade de quem fazia o trabalho. Esse aqui é o ouro quando chega da mina. Chega um ouro com mistura de terra, restos orgânicos, tudo junto. Este aqui é o mercúrio. Esse tem a função de como um imã para ouro. O homem vai manusear a terra que recebeu direto de um garimpo de La Pampa, um dos maiores do Peru. É tudo no fundo de casa. Bota todas as impurezas, porque o ouro se queda dentro, não flota. O ouro tem um peso maior, então ele não flutua. O homem usa o mercúrio para fazer a amálgama, ou seja, concentrar o ouro. Ele está fazendo com a mão, porque um vasilhame é pequeno. Quando é na mina, é feito com os pés, porque um vasilhame é bem maior. E descalços. Sim. Essa terra. E de todo aquele balde de terra, folhas, pedras, impurezas, o que restou foi essa pequena bacia. Mas realmente saiu toda a terra, só ficou o mercúrio visível. Depois de um processo trabalhoso, o homem joga o que sobrou no quintal de casa. A seguinte etapa é espremer o mercúrio e o ouro. Ele vai passar o mercúrio através de um tecido. O mercúrio vai ficar na parte superior do tecido. Girar. Girar assim para passar ele. Está apertando bem o tecido com o mercúrio dentro. O ouro verde. Esse é o ouro verde. Esse é o ouro verde. Así es que ahora le vamos a pesar cuánto pesa, mira. Pesa 12.2 gramos. A etapa final é queimar a amálgama e transformar esse ouro verde em ouro bruto. 24 quilates, sem mercúrio. As instalações são precárias. O garimpeiro usa um aspirador para sugar a fumaça tóxica. Ele garante que consegue reaproveitar 70% do mercúrio queimado.
pouco mais de 12 gramas, caiu para 5 gramas. Significa que durante o processo, mais a metade do peso é de mercúrio. O que se perdeu de mercúrio evaporou. O vapor de mercúrio, altamente tóxico, se espalhou na região do Mercado Central de Puerto Maldonado, onde toda a população da cidade se abastece. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. Fique agora com a grande final do Dancing Brasil, ao vivo com a Xuxa. Alô, Xuxa, todo mundo que vai assistir ao Dancing, hashtag você no JR, mande sua sugestão pra gente. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.